Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. Hoje nós vamos falar sobre faltas, faltas justificadas e faltas não justificadas. Nós vamos analisar todas as faltas justificadas e vamos considerar também o que acontece com o empregado caso ele falte e essa falta seja uma falta não justificada. Então vamos começar a nossa análise pelas faltas justificadas. São várias faltas justificadas que nós vamos considerar. A primeira delas, ela é a falta justificada em razão de falecimento. Ela é chamada de licença de nojo ou licença de luto, em razão de falecimento. A lei determina que caso haja falecimento de ascendente, descendente, cônjuge, irmão, irmã ou pessoa que você declarou na sua CTPS que seja dependente seu, essa falta é uma falta justificada. E quantos dias são? 2 dias, para providenciar as questões do velório, sepultamento, enterro e tudo mais. Então são 2 dias de faltas justificadas caso haja falecimento de cônjuge ou companheira, irmão, irmã, ascendente pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, descendente, filho, filhas, filhos, netos, bisnetos, assim, descendentes, ou qualquer pessoa que você tenha declarado na sua CTPS que seja dependente seu. Essas então são as consideradas faltas justificadas em razão do falecimento, que são de 2 dias. Seguindo, a outra falta é a licença de gala, Ela é assim chamada porque é a licença que trata sobre o casamento. Então, quando a pessoa casa, os dias de casamento são considerados licença, falta justificada. E são 3 dias, até 3 dias consecutivos em razão do casamento. Então, em razão do falecimento são 2 dias, em razão do casamento são 3 dias. A outra falta é a chamada licença paternidade, que é licença para o pai da criança que nasceu. E são de 5 dias contados do nascimento da criança. Então, contados do nascimento da criança, 5 dias é a chamada licença paternidade. Então, 2 dias em razão da morte, licença de luto, licença de nojo. 3 dias em razão do casamento, chamada licença de gala. 5 dias em razão do nascimento do filho, é uma falta justificada, é uma licença destinada ao pai da criança. É a chamada licença paternidade. Outro tipo de falta justificada é 1 dia a cada 12 meses para doação voluntária de sangue. Então, no dia que a pessoa doa o sangue, aquele dia é considerado falta justificada. E a pessoa pode ter essa falta justificada uma vez a cada 12 meses. Então, é 1 dia a cada 12 meses. Nós já consideramos 4 tipos de licença ou falta justificada. Vamos considerar mais, 2 dias consecutivos, até 2 dias consecutivos ou não, para fins de se alistar como eleitor. E aí eu tenho que fazer uma observação aqui, porque a lei fala que é até 2 dias, consecutivos ou não. Por que até 2 dias? Porque tem zona eleitoral que dá o título de eleitor, a pessoa se alista e recebe o título de eleitor no mesmo dia. E aí ela não precisa de 2, basta 1 dia, ela já resolve isso. E pode ser, e tem zona eleitoral que a pessoa se alista num dia e entrega o título no outro dia. E aí esse outro dia pode ser ou o dia seguinte, ou um outro dia a ser agendado. Por isso que são até 2 dias consecutivos ou não. Ou seja, pode ser um dia depois do outro, ou um dia ou dias intercalados. Vai depender aí da zona eleitoral onde a pessoa fez o seu alistamento como eleitor. Outra falta justificada é o tempo que a pessoa gastar
para cumprir as exigências do serviço militar, né? Em especial aqui os rapazes, cujo alistamento é obrigatório no Brasil. Então o tempo que a pessoa gastar para realizar as exigências do serviço militar, como exame médico, apresentação, alistamento, tempo que a pessoa gastar para cumprir com as exigências do serviço militar, são considerados faltas justificadas. Um dia no ano para carimbar o certificado de reservista ou alistamento militar. Essa aqui é a letra morta da lei. Eu vou explicar por que a letra morta da lei está na lei ainda, mas isso deveria ter sido já retirado. Hoje, com a informática, está tudo sistematizado, a pessoa se alista no ano que ela completa 18 anos, o rapaz se alista no ano que completa 18 anos. Esse alistamento nem é mais presencial, né? O alistamento é eletrônico, desde 2018, salvo engano, esse alistamento já está eletrônico. Então a pessoa se alista de forma eletrônica e no mesmo ano do alistamento, se ela não servir ao serviço militar, no mesmo ano ela já pega o certificado de reservista. Mas nem sempre foi assim, né? Em gerações anteriores, a pessoa tinha que todo ano tinha que retornar à junta militar para saber se o seu certificado de reservista ficou pronto. Se ficou pronto, a pessoa trocava o formulário de alistamento pelo certificado de reservista. Se não tinha ficado pronto, tinha que carimbar o certificado de alistamento, né? A ficha de alistamento, para comprovar que ela foi verificar se o certificado de reservista dela estava pronto. Então, nesse dia que aquela pessoa ia até a junta militar para verificar se o certificado de reservista estava pronto e carimbava o alistamento militar dela, né, esse dia é considerado falta justificada. Hoje isso não existe mais, porque o certificado de alistamento ele fica pronto no mesmo ano em que a pessoa se alistou. Talvez esse dispositivo legal se aplique ainda em cidades pequenas, né, que o funcionamento da junta militar ainda é manual. Mas aquelas que já são eletrônicas, já está tudo informatizado, o certificado de alistamento fica pronto no mesmo ano em que a pessoa se alistou. Mas como está na lei, eu estou explicando isso aqui para vocês também. Outro dispositivo que fala sobre falta justificada é pelo tempo necessário quando servir como testemunha ou jurado em processos judiciais. Então, se a pessoa foi intimada para ser uma testemunha ou convocada para ser um jurado, o tempo que gastar, o tempo que ela gastar atuando como testemunha ou como jurado é considerado falta justificada. Basta ela comprovar através de ressalva informando que ela atuou como testemunha ou como jurado. Por motivo de saúde, através de atestado médico, aonde os 15 primeiros dias do afastamento em razão de saúde é por conta da empresa e após 15 dias é por conta do INSS. Então imagine uma pessoa que por motivo de saúde ela precisa ficar afastada durante 30 dias. Os 15 primeiros dias quem paga é a empresa. Os demais quem paga é o INSS. A pessoa ficará, né, através de auxílio doença pelo INSS após 15 dias. Os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, após 15 dias quem paga é o INSS. Importante destacar aqui que se a pessoa for empregado doméstico, né, e ela precisar ficar afastada um longo período em razão de saúde, né, todo o período é pago pelo INSS. Né? Se for empregado doméstico, não tem essa questão dos primeiros 15 dias, quem paga é o empregador e os demais quem paga é o INSS. Isso é exceção, tá? Em se tratando de empregado doméstico, todo o período quem paga é o INSS. A questão dos 15 primeiros dias, quem paga é a empresa e os demais quem paga é o INSS, é se o empregador não é um empregado doméstico. Pode ser um empregador urbano, pode ser um empregador rural, pode ser um empregador temporário, pode ser um empregador terceirizado, mas sempre, se for estes, quem paga os 15 primeiros dias é a empresa. A exceção é o empregador doméstico, ele não paga nada, quem paga tudo é o INSS. É claro que aqui vai precisar de documento hábil para isso, que é um atestado médico informando a necessidade de afastamento da empresa por um período de tempo.
ou afastamento do trabalho, não necessariamente seja afastamento de uma empresa, né? Até 2 dias consecutivos para acompanhar a esposa ou companheira a exames de gravidez. Então aqui é uma licença para o pai da criança, né? Acompanhar a esposa ou companheira para fazer exames ou consultas durante a gravidez. E aí ele tem 2 dias, né? A gravidez dura aí, em regra, 9 meses. Então, desses 9 meses, ele vai escolher 2 dias para acompanhar a esposa, para fazer exames ou consultas durante o período gestacional. 1 dia a cada 12 meses para levar menores de 6 anos a consultas ou exames médicos. Então a lei fala que poderá se ausentar do trabalho, e essa ser uma ausência justificada, 1 dia a cada 12 meses para levar crianças de até 6 anos para consultas ou exames médicos. Então é 1 dia. Eu recebo essa pergunta com frequência, né? Ah, professor, se eu levar meu filho ao médico, né, eu fazer exame, né, esse dia que eu estou levando ele, o empregador pode descontar de mim? A resposta é: 1 dia a cada 12 meses não pode descontar se você levou o filho para consulta médica ou exame médico, filho este que tem até 6 anos de idade. Agora, se durante esses 12 meses você levou outras vezes, ou se o filho é maior do que 6 anos de idade, né, nem 7 anos ou mais, então essa falta não é considerada falta justificada. Ou seja, o seu empregador poderá descontar esses dias de você. Outra questão aqui, que também é considerado falta justificada, pelo tempo necessário quando dirigente sindical para comparecer em reuniões sindicais. Então, se o empregado for um dirigente sindical, o tempo que ele comparecer em reuniões sindicais, o tempo que for, é considerado falta justificada, o tempo que for. Até o próximo, até 3 dias a cada 12 meses em caso de realização de exames preventivos de câncer. Então, durante 12 meses, né, durante o ano, durante 12 meses, né, poderá o empregado valer-se de 3 dias para a realização de exames devidamente comprovados, exames preventivos para o câncer devidamente comprovados. Então, são 3 dias a cada 12 meses. Os dias que a pessoa estiver realizando o vestibular para o ingresso na faculdade. Hoje nós podemos entender que não só, né, os dias que a pessoa gasta fazendo vestibular, mas os dias que a pessoa gasta realizando a prova do Enem, que também é uma outra maneira que abre portas para o ingresso do aluno numa faculdade, não só vestibular, mas também hoje principalmente até a realização de prova do Enem. Então nós podemos entender aqui que os dias que a pessoa faz a prova do Enem, ou os dias que a pessoa está fazendo prova de vestibular, também é considerado falta justificada e, portanto, não poderá ser descontado do empregado. É claro que ele devidamente precisará comprovar essa ausência ao trabalho em razão de prova do Enem ou prova de vestibular. Uma outra questão aqui também é quando a pessoa ela vai trabalhar como mesário em eleições. Mesário, diretor, presidente, né? Quando a pessoa vai trabalhar nas eleições, ela também tem dias de falta justificada. E aí é sempre o dobro do tempo que a pessoa gasta. Então, por exemplo, mesário, né? Ele precisou gastar 2 dias do tempo dele para poder se preparar e atuar como mesário. Então, se precisou de 2 dias, ele vai ter 4 dias podendo faltar, e essa falta é uma falta justificada. Presidente de sessão, né? Presidente de sessão, ele trabalha antes do dia da eleição e trabalha depois do dia da eleição. Aí vamos supor que ele trabalhou para as eleições durante 5 dias. Ele tem sempre o dobro. Então, se trabalhou nas eleições durante 5 dias,
né, ele vai ter 10 dias de faltas justificadas. Se for um mesário trabalhou um dia, né, nas eleições, então tem 2 dias de falta justificada. Essas então são as faltas justificadas. Da mesma forma que eu fiz nas aulas anteriores, eu também estou mandando para vocês um PDF com todas essas informações, inclusive um gráfico que eu baixei na internet muito legal, que fala sobre faltas justificadas, de uma forma bem animada. Vou estar mandando isso para vocês, está bem interessante essa questão. Então também estou mandando para vocês um PDF que fala sobre as faltas justificadas. Então são todas essas que nós analisamos agora, né? Só para nós relembrarmos quais são as faltas justificadas. 2 dias em razão de falecimento, 3 dias em razão de casamento, 5 dias em razão de nascimento de filho, licença paternidade, 1 dia a cada 12 meses para doação voluntária de sangue, 2 dias para se alistar como título, como eleitor, né, para ter o título de eleitor, e aí é 2 dias consecutivos ou não, o período que tiver à disposição do serviço militar, 1 dia por ano para carimbar o certificado de reservista ou alistamento militar, o tempo necessário quando servir como testemunha ou jurado, em razão de saúde, e aí a questão dos 15 primeiros dias se é pago pela empresa, os demais se é pago pelo INSS, exceto se for empregado doméstico, que aí todo o período é pago pelo INSS, a pessoa vai ficar de auxílio doença. 2 dias para acompanhar a esposa ou companheira para fazer exames ou consultas de gravidez. 1 dia a cada 12 meses para levar filhos de até 6 anos de idade para realizar consultas médicas e exames médicos. O tempo que for necessário, se a pessoa for dirigente sindical, para estar presente em reuniões sindicais. A realização para provas de Enem ou vestibular. 3 dias por ano para a realização de exames preventivos de câncer e sempre o dobro do tempo que a pessoa gastou cumprindo com as exigências durante a eleição. Essas então são as chamadas faltas justificadas. São faltas justificadas aquelas estabelecidas pela lei, chamadas faltas legais. E por serem faltas legais ou faltas justificadas, a empresa, né, ou o empregador não poderá descontar esses dias do empregado. Nós vamos agora falar sobre faltas não justificadas. O que acontece com o empregado quando ele falta, e essa falta é uma falta não justificada? Ou seja, não é uma falta legal, é uma falta não justificada. O que pode acontecer com ele? Bem, a princípio eu já posso dizer que poderá acontecer com o empregado 5 coisas. 5 coisas podem acontecer com ele. Primeira coisa é desconto o dia que faltou. Então, se for uma falta não justificada, o dia que o empregado faltou será descontado. Então, desconta o dia que a pessoa faltou. Então, desconta-se o dia que a pessoa faltou. É falta é falta não justificada. Então desconta o dia que a pessoa faltou. Então se faltou um dia, vai descontar um dia. Se faltou 2 dias, desconta-se 2 dias. Outra coisa que acontece, né? Letra A, desconta-se os dias que a pessoa faltou. Letra B, ele perde a remuneração do DSR. DSR, descanso semanal remunerado, ou RSR, repouso semanal remunerado. Então a pessoa não trabalha até 6 dias na semana, um dia da semana, né, dos 7 dias, um dia a pessoa não trabalha. Esse dia que a pessoa não trabalha na semana é chamado de descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Esse dia será remunerado se a pessoa durante a semana não tiver faltado nada. Mas se a pessoa faltar algum dia na semana, não importa qual dia que a pessoa faltou, se a pessoa faltar um dia na semana, ela perde a remuneração do DSR. Então, DSR ou RSR, descanso semanal remunerado, ou repouso semanal remunerado, a pessoa que falta durante a semana, ela perde a remuneração. Então, na prática, o que acontece? Ela falta um dia, então esse dia vai ser descontado, mas vai ser descontado também o DSR. Na verdade, o DSR não é descontado, a pessoa deixa de receber.
né? Então, a primeira coisa que acontece com o empregado, desconta-se o dia. Segunda coisa que acontece com o empregado, ele perde a remuneração do DSR, descanso semanal remunerado, perde a remuneração. Letra C, terceira coisa que acontece com o empregado, que ele perde eventuais benefícios, né, disponibilizados, concedidos pelo empregador, né? Eventuais benefícios que a empresa concede, o empregado perde esses benefícios. Por exemplo, talvez a empresa dê cesta básica para o empregado que não chega atrasado nem falte. Então, se a pessoa faltou, vai perder a cesta básica. De repente, a empresa oferece auxílio odontológico para o empregado que não falte ou não se atrase. Então, se a pessoa faltou, ela vai perder esse auxílio odontológico. Por exemplo, só para citar alguns exemplos. Então, o empregado que faltar sem justificativa, ele tem o dia dele descontado, ele perde a remuneração DSR e eventuais benefícios que a empresa concede, ele também vai perder. Quarta coisa que o empregado perde, letra D, ele está sujeito a medidas disciplinares, tais como advertência verbal por escrito, suspensão e até mesmo dispensa por justa causa. É claro que não vai ser por uma falta não justificada que ele vai ser dispensado por justa causa. Mas se essas faltas não justificadas acontecerem com frequência, ele poderá ser dispensado por justa causa. Eu não vou entrar em detalhes sobre dispensa por justa causa agora, porque tem uma aula gravada minha que fala sobre isso. Então depois, se vocês quiserem tem curiosidade para poder assistir, pode assistir uma aula minha gravada que fala sobre dispensa por justa causa, e eu falo, né, sobre a questão das faltas. Quanto mais a pessoa que falta com frequência, ela pode ser dispensada por justa causa também. Agora, se ela falta sem ser com frequência, ela pode ser advertida ou pode ser até mesmo suspensa dos dias trabalhados, caso haja faltas não justificadas. As faltas justificadas, nada disso aplica-se, apenas as faltas não justificadas. Então já vimos 4 coisas, né? Desconta-se o dia, perde a remuneração do DSR, perde eventuais benefícios concedidos pela empresa. 4, a pessoa está sujeita a medidas disciplinares, tais como advertência, suspensão, e se as faltas não justificadas forem bastante, a pessoa também está sujeita à dispensa por justa causa. E a quinta situação que acontece com o empregado quando ele falta, e essa falta é uma falta não justificada, é que ocorre redução nos dias das férias. E essa redução que nós vamos falar agora. Bem, se no ano a pessoa tiver 5 faltas, até 5 faltas, ela mantém o direito a férias dela. Nós vimos na nossa última aula, né, que férias é um período de até 30 dias, no máximo 30 dias. Ocorre que, se a pessoa tem 5 faltas no ano, ela vai ter os 30 dias de férias. Mas se ela tiver mais faltas, a quantidade de férias diminui. Não só os dias, mas também a remuneração desses dias. Por exemplo, se a pessoa no ano tiver de 6 a 14 faltas, as férias dela reduz de 30 para 24. Então ela passa a ter 24 dias de férias e remuneração sobre esses 24 dias de férias. Se tiver de 6 a 14 faltas, reduz as férias para 24. Se tiver de 15 até 23 dias de faltas, durante o ano, as férias são reduzidas para 18 dias de férias. 18 dias e remuneração sobre 18 dias de férias. Se tiver de 15 a 23 faltas no ano. Se tiver de 24 a 32 faltas no ano, as férias reduz para 12 dias. Então, se tiver de se tiver de 24 até 32 faltas, reduz para 12 dias de férias no ano. E se tiver mais do que 32 faltas no ano, tiver mais de 32 faltas, ela perde o direito às férias.
Eu até coloco também para vocês no PDF que eu estou enviando uma tabelinha com essa regra em questão das faltas e quantos dias de férias que a pessoa recebe, para que você possa ter isso no seu material de estudo, né, bem delimitado, né? Uma observação importante sobre isso é que só vai reduzir os dias de férias as faltas não justificadas. Aquelas faltas que são as ausências legais, aquelas faltas justificadas que nós já consideramos, não contabiliza aqui para a redução das férias. E outra questão também que não contabiliza para a redução das férias, né? As chamadas, os atrasos e as faltas de meio período. Então as faltas de meio período ou os atrasos, bem como as ausências abonadas pela empresa, não são contabilizadas aqui para a redução de férias. Então é somente em faltas não justificadas ou faltas injustificadas que ocorre a redução das férias, né? Os atrasos, as faltas de meio período e as faltas, embora injustificadas, mas abonadas pela empresa, não entram nessa conta aqui para a redução das férias. Ok? Então são 5 coisas que acontecem quando o empregado falta, e essa falta é uma falta não justificada. Primeira coisa, desconta-se o dia que faltou. Segundo, perde a remuneração do DSR. Terceiro, perde eventuais benefícios concedidos pela empresa. Quarto, está sujeito a medidas disciplinares, como advertência verbal por escrito, suspensão e, se essas faltas forem repetitivas, até mesmo dispensa por justa causa. E quinta situação que o empregado se submete é que ocorre a redução do número de férias, de dias de férias do empregado. Essas então são as coisas que podem acontecer com o empregado caso ele falte e essa falta seja uma falta não justificada. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Eu, além dessa aula que vou disponibilizar o link para vocês, eu também estou mandando um PDF com todo o conteúdo para que vocês possam, ou se preferir, anotar no caderno ou guardar o material para o estudo de vocês. Ok? Tchau, tchau. Saúde para todo mundo. Se cuidem, lavem as mãos e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.